A paz do Senhor, Eric. Tudo bem, meu querido irmão? Irmão Giovanni. Olha, eu assisti esse vídeo, Eric, seu, que quando eu assisti ele já estava mais ou menos com 14 mil visualizações, um vídeo muito bom, né? Em que você faz um relato desse processo injusto, esse processo calunioso em que o presidente da IADPE move contra você e outros irmãos, né? E moveu contra mim também, mas ele reconheceu o erro grave em colocar o meu nome em tempo e retirou o meu nome. Pois bem, insistiu em continuar processando vocês. E aí, Eric, eu vejo a sua fala uma sabedoria tremenda. Você relata o ocorrido, como tudo aconteceu, e no final você perdoa. Isso é algo muito nobre, algo que é intrínseco aos servos de Deus, ao homem de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio salvar o mais vil pecador, veja. Ainda que esse vil pecador, vil fala do homem mau, o homem perverso, o homem que ele já alcançou todos os níveis de pecado contra si e contra o próximo. Mas Jesus ainda dá uma chance. Mas também nós sabemos, Eric, que na Bíblia existem casos de homens que pecaram tanto contra Deus, transgrediram tanto contra Deus, com uma gravidade tão intensa que para eles o dia da salvação já havia passado. O exemplo, o capítulo 2 de 1 Samuel, os filhos de Eli, pecavam abertamente, eram pastores, eram sacerdotes, homens que tinham um conhecimento tremendo de Deus, no entanto, pisavam esse conhecimento, pisavam o Deus que serviam, até o ponto de se prostituírem dentro do templo, de comerem a carne do sacrifício dedicado a Deus. E aí, o conselho de Eli, nós vamos ver isso no capítulo 2 de 1 Samuel, não serviu para aqueles jovens sacerdotes, porque o Senhor os queria matar. Essa expressão, o Senhor os queria matar, o pastor Donald Stamps explica muito bem que significava, Deus estava dizendo ali que para eles tinha passado o dia da salvação, estavam condenados à morte. E hoje não é diferente, né? Existem pessoas que, pelos seus pecados, pelas suas transgressões, se eles não correrem com pressa, não rasgarem as vestes, eles não clamarem pela disciplina, pelo socorro de Deus, não é? Eles não terão perdão de Deus e quem sabe muitos já estejam destinados à perdição. Agora, nenhum de nós temos essa autoridade de dizer fulano já está perdido, já está destinado. Agora, temos a obrigação, à luz da Bíblia, de ensinarmos que existem pessoas que, pelas suas transgressões, pelas suas maldades, já estão destinados ao inferno. Pela sua soberba, pela sua arrogância, que é tamanha que eles não conseguem retroceder na sua marcha em praticar o mal. Pois bem, há duas situações, Eric, que eu queria tratar aqui, que a gente tem ouvido de pastores da igreja, de amigos, de irmãos, né? A primeira é a seguinte: por que o presidente da IADPE ele está recuando nos processos? Somente agora ele está recuando. Alguns dizem que isso ocorre tendo em vista aqueles vários crimes praticados por ordem dele lá no Engenho Jussara contra um ancião de 75 anos e contra a sua família, não é? Ele está com muito medo, ele está temeroso de nas audiências ser confrontado por alguém, no meio da rua alguém o questionar, e para isso não há segurança que evite isso, porque ele anda com um séquito de seguranças armados. Então ele está muito aterrorizado com relação a isso, de ser confrontado pela imprensa, de ser confrontado pelos irmãos em audiência, né? Face à ordem criminosa que foi dada contra a irmã Cosma, o Engenho Jussara e contra a Casa de Deus que foi destruída, como nos vídeos estão aí, as pessoas, os próprios vândalos, os próprios criminosos, Eric. Eles dizem que foi foi o pastor Ailton que mandou, foi ordem do presidente da igreja, né? Mas eu quero acreditar também, Eric, que alguém de bom senso o está orientando a retroceder na sua marcha contra as pessoas de bem, na sua marcha em efetivar o mal, em praticar o mal contra a igreja do Senhor. Alguém está aconselhando e parece, eu quero crer, parece que ele está dando ouvidos.
Pois bem, na hipótese, Eric, de isso estar acontecendo, dele estar dando ouvido à voz da razão, alguém está aconselhando, né? E ele está ouvindo. Na hipótese disso estar acontecendo, eu quero dizer o seguinte, Eric, que para o presidente da IADPE, o senhor Ailton José Alves, não é suficiente apenas ele recuar nos processos, ele voltar atrás, né? Não é suficiente. Para ele a situação já se agravou de tal maneira que a solução para ele é aquilo que eu venho dizendo, que homens de Deus vêm dizendo, que qualquer pessoa que lê a palavra de Deus e lembra do que nós aprendemos na igreja, ele tem que bradar, ele tem que rasgar as vestes sacerdotais, clamar pela disciplina, entregar a presidência da igreja e dizer: eu quero ser disciplinado, eu quero ser disciplinado, Deus tenha misericórdia de mim. Sabe por quê, Eric? Porque nas mãos do senhor Ailton José Alves estão o sangue de muita gente, de muita família. Muitas famílias hoje estão destruídas pelas ações malignas, pelas ações perversas, pelas ações criminosas do senhor Ailton José Alves, contra a igreja, contra famílias, contra obreiros. Muitos não suportaram e até morreram. Muitos até atentaram contra a sua própria vida. Muitos estão no leito, padecendo, sofrendo, em depressão profunda. E outros que souberam suportar. Porque nós sabemos, Eric, que nem todos têm a mesma estrutura. E o senhor Ailton José Alves, presidente da IADPE, ele, com aquela sua diretoria, isso estende-se à diretoria dele, homens como Isaac Silva, Oscar Dantas, Samuel Oliveira, Luiz Mário, Cândido de Freitas e outros. Para esses homens, a solução para eles é entregar o cargo, rasgar as vestes e pedirem para ser disciplinados. Há um texto que eu estou sem a Bíblia aqui, mas eu esqueço, Paulo escrevendo em uma das cartas, ele diz que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Pecados para a morte, ele diz: por esses não orem. Os pecados que Ailton e a diretoria dele e as pessoas que o assistem lado a lado e que defendem ele cegamente praticaram e praticam são pecados para a morte. Esses pecados eles só são tratados, Eric, com a disciplina, com a perda de cargo, com a entrega das funções da igreja. Então eu quero que fique claro aqui, Eric, nós temos que falar isso porque nós estamos falando de uma liderança, de uma igreja séria como é a nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, uma igreja que é espelho para muitas e para muitos. No entanto, a liderança está totalmente caída, totalmente pervertida. Essa mensagem aqui eu quero que os irmãos entendam como uma mensagem evangelística, uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem direto do trono de Deus, alertando esses homens e dizendo para eles: deixem o lugar, corram para os pés do Senhor, clamem pelo perdão da igreja. Vocês têm que pedir perdão público. Não adianta estar fugindo de audiência, não adianta estar desistindo de audiência, porque isso só não reflete o perdão, não reflete o verdadeiro pedido de perdão. O que reflete é vocês correrem com muita pressa para os pés de muitos que vocês tentaram destruir a vida e destruíram. Por exemplo, os irmãos de Moreno, sob as ordens do presidente da IADPE, comandados pelo pastor Marcos Antônio de Moreno. Esses homens precisam ir com muita pressa ao Engenho Jussara, Eric, se ajoelharem e pedir perdão à irmã Cosma e repararem o dano que fizeram, o dano moral, o dano ético, os danos materiais, reconstruindo aquele templo, a casa do Senhor, que foi destruída por criminosos, por atos criminosos. Isso precisa ser reparado. E esses homens precisam, à luz do estatuto da igreja, e principalmente à luz da palavra de Deus, Eric, esses homens precisam imediatamente rasgarem as vestes, deixarem a posição que ocupam e clamarem pela disciplina da igreja. Porque senão, pelo que nós conhecemos da palavra de Deus, Eric, estão a passos largos para o inferno.
porque entregaram suas vidas, doaram suas vidas para o serviço de Satanás, para oprimir o povo de Deus, oprimir os mais fracos. São homens que acumulam mentiras, acumulam desonestidade, acumulam facetas que somente ímpios e ímpios totalmente pervertidos. Eu lembro do texto bíblico, Eric, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: irmãos, eu ouço que há entre vós, as pessoas vêm falar coisas que há entre vós, que nem entre os gentios, ou seja, nem entre os ímpios, Paulo estava dizendo. Então o que acontece hoje no seio da liderança da Assembleia de Deus Pernambuco, Eric, é algo que nem mesmo entre os gentios nós encontramos. E aí eu quero citar, Eric, aqui a história do rei Roboão. Os irmãos conhecem, 2 Crônicas capítulo 12, vocês vão ver ali a história do rei Roboão, que se rebelou contra Deus, se rebelou contra Israel, e Deus enviou contra ele os inimigos. Enviou contra ele o rei do Egito para matá-lo, para assolá-lo, Sisaque, rei do Egito. E a Bíblia diz que Roboão e os seus maiorais, os seus líderes se arrependeram, correram para os pés do altar para clamar a Deus. Mas isso somente não foi suficiente para que a punição não viesse. Deus, pela sua infinita misericórdia, disse: eu tenho visto o arrependimento de Roboão, porém serão servos de Sisaque, para que saibam que é melhor servir a mim do que servir ao homem. No caso do presidente da IADPE e esse pessoal que o cerca, que o aconselha, e que praticaram, muitos deles, desses diretores, praticaram erros e pecados e crimes até graves, tão graves até, mais do que o próprio Ailton. Esses homens, eles precisam se arrepender, deixarem o cargo e clamar pela disciplina da igreja. Porque se não fizerem isso, simplesmente retirarem processos, não vai adiantar, não é suficiente. Pode até comover o coração das pessoas, não é? Conseguir o perdão das pessoas que humilharam, que vituperaram. Eu dou o meu exemplo. Eu, há muito tempo, eu perdoei o presidente da IADPE, Ailton José Alves, mas o perdão, eu haver perdoado, Eric, não quer dizer que nós não temos que mostrar a verdade, como você fez nesse seu vídeo, como eu estou fazendo aqui agora. O senhor Ailton José Alves, Eric, ele, antes de me suspender aqui em Garanhuns, eu mandei 3 e-mails para ele, ele não me respondeu nenhum. Eu clamava nos e-mails e dizia: pastor Ailton, não tome nenhuma decisão contra a minha pessoa sem me ouvir. Não acredite no que Cândido está falando. Ele nunca me respondeu. Por fim, quando eu vi que ele não ia me responder, eu ainda dei uma outra chance a ele. Eu fui pessoalmente no gabinete dele, levei uma carta escrita, clamando na carta, pastor, e fui levar pessoalmente, para que ele não tomasse nenhuma decisão sem antes me ouvir. Então preste atenção, Eric e ouvintes. Eu cheguei numa quinta-feira no Templo Central, em Recife, por volta de 1h30 mais ou menos da tarde. Cheguei ali, naquela guarita, na recepção, me identifiquei, o irmão disse, quando eu me identifiquei, ele disse: o senhor é irmão Giovanni de Garanhuns? Eu digo: sou eu, porque eu já estava sendo conhecido por conta do que estava acontecendo aqui em Garanhuns. A perseguição do Cândido de Freitas contra a minha pessoa. Pois bem, Eric, o porteiro, eu perguntei, o pastor Ailton está, ele disse: está, irmão, no gabinete, é ali, pode ir. Eu fui. Quando cheguei no gabinete, um jovem auxiliar o diácono, um menino muito novo, eu acho que mais ou menos 20 e poucos anos, de terno, estava sentado. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Olha, eu sou o irmão Giovanni Cardoso de Garanhuns, eu vim aqui trazer uma carta pessoalmente para o pastor Ailton e conversar com ele. Ele disse: tá bom, irmão, aguarda um instante. Ele entrou, demorou mais ou menos uns 20 minutos. Quando veio acompanhado por um evangelista. Esse evangelista foi quem assinou a minha carta. Veja só. O evangelista disse: olha, o pastor Ailton está numa reunião, daqui a pouco ele recebe o senhor. E entrou. Veja só, eu cheguei de 1h30. Quando foi mais ou menos umas 4h30 para 5 horas, já estava começando a escurecer, Eric. O evangelista retorna, veja, me deu uma maçada de mais ou menos 3 horas. Quando ele retorna, ele
vem com a carta assinada. Quem assinou não foi o pastor Ailton, foi ele, assinou e disse: olha, irmão, está aqui a carta. Eu digo: o pastor Ailton, ele não vai me receber? Aí ele disse: olha, ele não está. Aí eu disse: mas o senhor não disse que ele estava numa reunião? Ele disse: ele não está. Muito bem, saí com a carta. Quando eu vou saindo na recepção, o porteiro pergunta: irmão Giovanni, o senhor falou com o pastor Ailton? Eu disse: não, irmão, fiquei esperando esse tempo todo e o irmão disse que ele não estava. Ele disse: não, ele estava. Ele saiu por trás. Ele não falou com o senhor, não. Eu digo: não, ele saiu por trás. Ou seja, irmão, o senhor Ailton José Alves, como qualquer ditador, como qualquer homem covarde, que se esconde, não é? Quando encontra alguém que tem condição de conversar com ele olho no olho e é capaz de dizer: o senhor está equivocado, pastor, me perdoe, o senhor está equivocado. Ele não tem coragem de enfrentar, ele só enfrenta aquelas pessoas, só entra no gabinete dele quando é para beneficiá-lo, bajulá-lo, ou então para ele humilhar, bater, dar murro, soco na mesa e o obreiro sair lá chorando, porque nós temos vários testemunhos de pastores e obreiros que saíram de lá do gabinete dele desmoralizados, chorando. Então ele é um homem mau, um homem perverso, um homem de uma natureza muito difícil e que Deus está permitindo à frente dessa igreja para provar os homens sérios. Quando os homens sérios resolverem se posicionar, Deus tomará providências. Talvez ele está, como eu disse, Érica, as duas hipóteses. A primeira, alguém está aconselhando ele está recuando, vendo as loucuras que fez. E a outra hipótese, que talvez seja mais provável, é o medo dele de se deparar com pessoas que vão confrontá-lo. Então, Eric, fica aí a nossa meditação, fica aí o nosso esclarecimento e fica aí, senhor Ailton José Alves, para o senhor e todos esses que estão aí, que lhe acompanham. Somente desistir de algo não é suficiente. O principal é o senhor largar o cargo, rasgar as vestes e clamar pela disciplina, ser disciplinado, passar pelo tratamento e reaprender tudo de novo, porque o senhor desaprendeu há muito tempo. Que Deus abençoe você, Érico, o seu canal e a todos os irmãos. Que Deus continue abençoando a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Que Deus continue abençoando os líderes da igreja em todo o Brasil, porque a corrupção está reinando na vida da liderança da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, em todos os estados. Nós estamos vendo aí a situação caótica, mas são promessas, são profecias proferidas inclusive pelo próprio Jesus. Mas ai daqueles, retrocedam homens, retrocedam líderes, enquanto é tempo, para o bem dos senhores e para o bem da igreja, porque talvez muitos dos senhores já estejam condenados ao inferno e não estão sabendo. Que Deus abençoe, Érico, muito obrigado.